Viva as 11ª Jornadas Parlamentares da UNITA! Viva! Viva as 11ª Jornadas Parlamentares da UNITA! Viva! Viva a população de Malange! Viva! Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Muito obrigado. Façam um favor de sentar. Digníssimo coordenador do projeto político do Para Já Servir Angola e vice-coordenador da Frente Patriótica Unida, excelentíssimo secretário-geral do Bloco Democrático em representação do presidente do Bloco Democrático, que aqui se encontra, excelentíssimo senhor presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, excelentíssimos membros da direção da UNITA, do projeto político Para Já Servir Angola e do Bloco Democrático aqui presentes, digníssimas entidades em representação da sociedade civil, das igrejas, das autoridades tradicionais, ilustres convidados e os primeiros, ou muitas vezes os últimos, são os primeiros, digníssimos e ilustres deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, caros cidadãos aqui presentes, angolanas e angolanos. A UNITA decidiu realizar as suas jornadas parlamentares na cidade de Malange, capital da província de igual nome, terra de valorosos filhos, portadora das tradições heroicas de ilustres antepassados, como Gingambandi, Ingola, Quilões. Porque há cerca de um mês perdemos um soberano deste espaço, o soberano do reino do Ndongo, Buba Mvula Dalamana. Eu os peço a todos que se levantem e que prestemos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Podemos sentar-nos. Constitui para mim uma enorme satisfação estar mais uma vez em terras históricas, onde estas figuras maiores fizeram parte da nossa história. Tenho a certeza de que, animados pelo exemplo e pelo espírito heroico destes antepassados, teremos as nossas jornadas parlamentares coroadas de êxito, com debates frutíferos que contribuam para o aprofundamento da democracia em Angola. Caros companheiros, população de Malange, angolanas e angolanos, o objetivo da política é servir o homem e garantir o seu bem-estar. Mas para que esse objetivo seja concretizado, é necessário que os homens usem sabedoria e conhecimento suficientes para explorar todas as potencialidades que a natureza nos concedeu e transformá-las em riqueza sustentável a favor das comunidades. Estas 11ª Jornadas Parlamentares, que terão início formal hoje, têm como lema Grupo Parlamentar da UNITA pela Democracia, Cidadania e Desenvolvimento Inclusivo. O calendário gregoriano indica que estamos em 2023, precisamente 48 anos depois da independência nacional e 21 anos depois da paz. O país que temos vive o desencanto das suas populações para com os seus governantes. Atingida a paz, não obstante os 2 momentos de alta do preço do petróleo nos mercados internacionais que proporcionaram e proporcionam ainda hoje encaixes substantivos de divisas, o nosso país continua muito distante dos padrões de desenvolvimento humano, não tendo alcançado nenhuma das metas para o desenvolvimento do milénio. O país que temos hoje é caracterizado por uma profunda crise social, económica e institucional. Os jovens fazem filas nas embaixadas à procura de uma oportunidade para abandonar o país, sem que os governantes mostrem qualquer preocupação com estes gritantes sinais de alarme.
Um ano depois da realização das eleições, seria normal esperar um ciclo de governação que analisasse as abordagens negativas que precederam o período eleitoral e as corrigisse no sentido da consolidação de um Estado democrático e de direito, no sentido da concretização da reconciliação nacional, no sentido da promoção do desenvolvimento, no sentido da correção das assimetrias, mas infelizmente nada disso está a acontecer. Temos uma governação que se tem mostrado incapaz de cumprir com as promessas eleitorais. Uma governação decidida a manter o sistema judicial submisso e uma governação que viola constantemente os direitos e as liberdades dos cidadãos. Um poder executivo que exibe a extrema censura na comunicação social pública, sem qualquer pudor. Uma governação que perdeu o controle dos limites éticos e morais na busca de vantagens políticas, destruindo a imagem de instituições deslocadas das suas missões tradicionais e colocadas na promoção do ódio. Temos uma governação que persiste na contratação, sem concursos públicos, na institucionalização da corrupção, na venda de património público ao desbarato, na promoção de monopólios que destroem o tecido económico e combatem o setor empresarial. Estas jornadas devem refletir sobre como resgatar a esperança de um povo generoso. Estas jornadas devem abraçar ações e iniciativas que defendam e protejam uma juventude resiliente e corajosa. O grupo parlamentar deve abraçar estratégias que permitam resgatar o país de um grupo de oligarcas que engordam o seu património pessoal à sombra de um sistema partidário e clientelar. Peço aos digníssimos deputados que coloquem todo o vosso saber, a vossa inteligência e dedicação ao serviço do angolano e da construção de uma Angola que cuide melhor dos seus filhos, que restaure a esperança num futuro melhor para todos. Peço ao grupo parlamentar que abrace iniciativas de proteção à vida, de defesa intransigente das liberdades e dos direitos cívicos e políticos dos filhos desta nossa Angola. Que o grupo parlamentar tome iniciativas legislativas que permitam a realização das autarquias em 2024. E que exponham, sem limites, os partidos que viraram as costas ao seu povo e os conduzem à pobreza e ao sofrimento. Se a UNITA fosse governo, teríamos realizado, sem nenhuma dúvida, este ano, eleições autárquicas, em simultâneo e em todos os municípios do país. Os angolanos, de certeza, teriam mais direitos. O país teria instituições mais democráticas, seria muito mais inclusivo, mais dialogante e teria menos pobreza e seguramente menos exclusão. Porque estamos em Malange, vamos direcionar o nosso olhar para esta importante província, que apesar das suas enormes potencialidades, vive a mesma pobreza, a mesma exclusão e a negação das vontades e do sonho da maioria das suas comunidades. Malange é, indiscutivelmente, uma das províncias mais ricas do país, do ponto de vista das suas potencialidades. Malange tem tudo, desde os subsolos recheados de minérios valiosos, solos aráveis, rios, riachos, lagoas, bom clima e belas paisagens. Ou seja, do ponto de vista estrutural e estratégico, esta província é completa e é uma verdadeira placa geradora de vida e de riqueza. Do ponto de vista humano, a província de Malange tem um povo extraordinário, simpático, humilde, acolhedor e trabalhador. A província de Malange possui solos aráveis para o cultivo de todo tipo de produtos agrícolas, desde a mandioca ao feijão, a batata doce, a batata rena, a cana-de-açúcar, ao algodão, ao sisal, ao milho, ao arroz e toda a espécie de animais se adaptam perfeitamente
o que qualifica para estar na vanguarda da diversificação da economia e da empregabilidade. A província de Malange proporciona um clima extraordinário e possui uma paisagem invejável e propicia o desenvolvimento da atividade turística através da beleza exuberante do Morro do Xandel, na Baixa de Caçães, as pedras de Punguandongo, no município de Cacuzo, as quedas de Calandula, no município com o mesmo nome, o Parque de Cangandala, com a sua inédita Palanca Negra gigante, entre outros. A província de Malange possui a água em abundância, como garantia da vida e produção da riqueza, com a prática da agricultura permanente. Isto é, durante todo o ano, a instalação de parques industriais para a transformação dos produtos, para a produção de peixe através da aquicultura, para a criação de aviários, para a produção de aves, etc., etc. A província de Malange tem a bênção de possuir o rio Kwanza, que a percorre numa boa extensão do território, além de constituir um grande e portentoso recurso fluvial estratégico. Por isso, as barragens de Capanda e Lauca deveriam produzir energia suficiente para abastecer e potenciar a província e o país no que diz respeito à mecanização agrícola e à produção industrial. Pelas potencialidades que possui, Malange tem tudo, mas absolutamente tudo, para que o seu povo jamais se sujeitasse a passar por necessidades extremas ou emigrar para outras cidades. Aliás, o inverso, esse sim, seria justificável, dos outros lugares virem para Malange, tão potenciado. Viva Malange! Viva a população de Malange! Na presente conjuntura, é preciso criar políticas que visem estimular e potenciar a produção da mandioca em grande escala e proporcionar condições para a sua transformação em vários segmentos de produtos, como o bombó, a fuba e a farinha de moceca. A qualidade da mandioca de Malange é elevada, possui características extraordinárias e um grau nutritivo em calorias que a distinguem como uma das melhores do país e, quiçá, do mundo, a julgar pelos gostos e sabor do bombó, assado ou frito, do fungo e da farinha de moceca, produzidos nos municípios de Quela, de Caculama, de Cangandala, de Cacuzo ou de Calandula. Falar da produção agrícola de Malange é também falar da famosa batata doce do Cacuzo, da saborosa batata rena do Cota, do Lombe e de Calandula. Enfim, de modo geral, a província é muito forte no setor pecuário, agropecuário e em toda a sua expressão territorial, o que faz com que a sua população transborde de orgulho e tenha esperança num futuro melhor. Caros compatriotas, enumerei as formidáveis potencialidades da província de Malange, de modo que, em entendimento da UNITA, que o Estado angolano deve dedicar uma atenção especial ao povo de Malange, potenciando-o a participar no processo de construção, produção e criação da riqueza necessária ao desenvolvimento da província e ao bem-estar das famílias, através do empoderamento econômico e por via da concessão de créditos bonificados. É preciso direcionar e apoiar os empresários locais para que, em parceria com os investidores estrangeiros, alavanquem todas as potencialidades agropecuárias e industriais que a província possui. Há que aproveitar as potencialidades e dedicar maior atenção a esta terra, estimulando e sensibilizando o empresariado nacional, bem como as famílias, no sentido da criação de várias espécies de animais, para transformar a província no maior centro de produção de carnes, produtos de charcutaria e laticínios. O empresariado nacional e as famílias em geral também podem ser sensibilizados a ver a província de Malange como um hub para a criação de várias espécies, para a produção de ovos, de carnes de galinha, de pato, de peru, etc., aproveitando desse modo as potencialidades do clima e a água abundante do rio Kwanza, do rio Lui, do rio Cuíge, entre outros. A produção cafeícola em Malange
também oferece oportunidades para o empresariado local. Há que trabalhar no sentido de se resgatar e dinamizar a produção do algodão e potenciar a indústria têxtil no âmbito local, de modo a evitar-se a imigração dos jovens à procura de empregos noutras paragens. A condição necessária para fazer esta transformação profunda que Malange reclama, tornando a riqueza potencial em riqueza efetiva, capaz de sustentar o desenvolvimento desta estratégica região do nosso país, é valorizar e desenvolver o capital humano. De nada vale de ter imensa riqueza no solo e no subsolo, nos rios e outros mananciais de água, se não existirem localmente capacidades para transformar esta riqueza e colocá-la à disposição do homem como um bem comum para promover a sua prosperidade. Valorizar e desenvolver o capital humano é, antes de tudo, valorizar a cultura local. Malange, a semelhança de todo o país, resulta da convergência histórica de diferentes povos, que emprestam a esta região uma diversidade cultural, que é seguramente a maior riqueza desta província. Qualquer plano de desenvolvimento para a região que não respeite os vincados traços culturais e a idiosincrasia malangina estará seguramente votado ao fracasso. Valorizar e desenvolver o capital humano para capitalizar a riqueza da região significa, pois, que a realidade cultural deve ser bem concebida e as comunidades devem ser capacitadas para participar na conceção dos planos locais de desenvolvimento. Isto implica que as universidades locais concebam projetos de investigação científica que incidam sobre a realidade local, ofereçam cursos voltados para a formação profissionais competentes para extrair valor das potencialidades económicas desta província. É preciso aumentar substancialmente a nível local a oferta de cursos técnico-profissionais nas mais variadas áreas, mas, sobretudo, para que as vagas de emprego nos projetos de aproveitamento hidroelétrico que estão a ser desenvolvidos nesta região sejam maioritariamente destinadas aos jovens malanginos, o que, na verdade, seja dita, ainda não tem acontecido. Tudo isto significa que é importante promover a educação de qualidade, de modo geral a criar localmente outras oportunidades que permitam fixar em Malange os quadros aqui formados. Planos desta natureza só podem ser concebidos no quadro de uma ampla descentralização que respeita a autonomia local. Programas demasiado verticais dificilmente incorporam a visão comunitária dos problemas e, por isso, dificilmente se mostram talhados para abordar com eficácia e eficiência os problemas reais. É por esta razão que a institucionalização das autarquias é considerada de capital importância na perspectiva da UNITA, pois entendemos que elas criam um quadro efetivo para uma participação mais aberta das comunidades na resolução dos seus próprios problemas. Por isso, a UNITA vai continuar a pressionar o partido de regime para que as eleições autárquicas, que irão permitir a institucionalização das autarquias, tenham lugar em 2024, para o aprofundamento da democracia angolana, no sentido efetivo do termo, com inclusão e participação. A UNITA entende que não há mais razões objetivas para se continuar a adiar este passo importante no sentido da real democratização do país. E a única explicação para as persistentes hesitações do partido que sustenta o regime no que toca à institucionalização das autarquias é o pavor que tem de perder o poder, já que as autarquias e o poder local são, de facto, uma forma de devolver o poder ao soberano, o povo. Obviamente, com o poder local institucionalizado, Malange terá maiores possibilidades de desenvolver planos que atendam, de facto, o desenvolvimento sustentável da província. Angolanas e angolanos, população de Malange, caros deputados, reiteramos que todas estas tarefas
que constituem pré-condições para levar Malange aos patamares do progresso e desenvolvimento almejados, deverão contar, obviamente, com a participação do capital humano local. Por isso, vem-nos à memória o nome de um valoroso empresário recentemente falecido, Monteiro Pinto Capunga, a quem presto uma homenagem que, tendo merecido algum privilégio, deixou obras de referência na sua terra natal. Foram indiscutíveis as suas realizações e o seu desejo de fazer muito mais pela sua terra, mas foi um caso isolado no meio da desamparada classe empresarial malangina, geralmente sujeita a esquemas de corporativismo, extorsão, praticados por políticos e por governantes. É fundamentalmente a população malangina que deverá processar a mudança desejada. Referimos-nos ao homem nobre de Malange, inteligente e ciente das suas capacidades e valências, que olha para as suas responsabilidades no contexto nacional de maneira diferente do quadro mental que no passado o regime pretendeu inculcar aos angolanos de um modo geral, com a ideia falaciosa de um Estado paternalista que proporcionaria às populações tudo quanto necessitem para a sua subsistência e progresso, enquanto delas apenas se exigiria disposição para um papel subserviente. Este quadro referencial mental do Estado-providência já não serve. Tem de ser banido, porque ele foi um dos principais fatores que inviabilizaram ao longo dos anos a exploração de todas as potencialidades de Malange e não só, da realidade de todas as outras províncias. Na verdade, o paradigma do Estado-providência foi um logro. Impediu as populações de produzirem, mas também não deu a elas o que necessitavam. E tal como aconteceu em todo o país, as populações acabaram empobrecidas, apesar da terra imensamente rica que possuem. Mas há outros aspectos negativos da atual realidade socioeconómica da província que nos preocupam. É incompreensível o déficit energético que se verifica logo numa região do país onde, como já referimos, foram edificadas as principais barragens, casos de Capanda e Lauca, estando em construção a de Caculo, Cabaça, e também todas elas no Médio Kwanza. Importa referir que a última se encontra no Kwanza Norte, mas encontra-se nesta região. Mas há outros aspectos negativos da atual realidade que nós temos que continuar a falar. O déficit vai ao ponto de atingir o abastecimento das populações em água potável. A cidade de Malange, ao que sabemos, é abastecida apenas em 30% das suas necessidades de água. Foram construídos 19 chafarizes em Culamuchito, mas nenhum deles funciona hoje, o que representa desperdício de recursos. O município do Cacuzo, por exemplo, encontra-se sobre um lençol de água, mas a população local tem dificuldades gritantes para aceder ao líquido indispensável para a vida. Também é constrangedora a situação das vias de comunicação, que estão em estado lastimável. E quase se poderia dizer que as ligações rodoviárias entre os municípios fazem-se muitas vezes por picadas e não por estradas propriamente ditas. Saindo da cidade sede da província para Capanda, por exemplo, anda-se de sobressaltos, ou seja, depois do Cacuzo, é um Deus nos acuda. O isolamento que resulta das dificuldades existentes nas ligações entre os municípios torna muito penosa a vida das populações. Insistimos em relação às ligações rodoviárias, porque se esta questão estivesse resolvida, incentivaria, obviamente, as atividades agrícolas e as trocas comerciais. Geraria emprego para muita gente e traria excedentes que permitiriam pensar na reindustrialização da província, a começar pelo setor do agronegócio. Algumas pessoas sentir-se-ão tentadas a contrariar-nos, argumentando que a Biocom já é por si só um projeto que visa dar um novo impulso ao potencial agrícola da província. Mas não é a finalidade do Biocom que está em causa. Sem sermos movidos por qualquer espírito de bota abaixo,
é preciso dizer que salta à vista que este projeto está longe de atingir os ganhos que eram preconizados quando foi concebido. E eu cito aqui algo que é inaceitável, que numa província que produz açúcar, caso desta Biocom, tenha o preço do quilo de açúcar a 1.500 kwanzas o quilo, absolutamente inalcançável para muitas das nossas comunidades, que deve ser rapidamente feita uma intervenção, porque se trata de um bem primário, necessário. Esperava-se também que a Biocom, como foi dito quando foi concebido, para além da produção do açúcar, fizesse um total aproveitamento da energia resultante do etanol. Por outro lado, Malange, que foi uma cidade com fortes traços de modernidade, tinha no seu casco urbano bairros de belas vivendas, apetrechadas com diversos equipamentos sociais. Hoje, apresenta-se muito ruralizada. Um problema que atualmente atinge as maiores cidades de Angola e que está distante de se resolver simplesmente com a política das centralidades, que criam guetos e que não são o modelo mais aconselhável a continuar a seguir. Temos conhecimento de que há ravinas a ameaçarem perigosamente os bairros da Catepa e Canambua, assim como os municípios de Massango e Quirima, mas nada se faz para que tais fenómenos sejam contidos e estancados, com meios apropriados e em conformidade com soluções científicas. Isto sem contar que o desassoreamento do rio Malange, de que se fala desde 2018, com a esperança de vir a contribuir para melhorar a problemática ambiental da cidade, avança a um ritmo muito lento. Caros compatriotas, em conclusão, é nosso entendimento que estas jornadas parlamentares só serão eficazes justificando efetivamente o lema que aportam pela democracia, cidadania e desenvolvimento inclusivo. Entre muitas recomendações, que o grupo parlamentar da UNITA saia daqui de Malange com a firme determinação de não facilitar a vida de quem impede que o seu povo prospere. Agora, temos 90 deputados, que já não são tão poucos assim, e isso deve necessariamente traduzir-se num aumento da nossa capacidade e desempenho como uma oposição democrática e patriótica. Durante o ano parlamentar que está prestes a ter início na Assembleia Nacional, os deputados da UNITA deverão trabalhar para a concretização de uma alargada revisão constitucional. Mas não aquela revisão que o regime pretende e que, na verdade, representaria um golpe constitucional em ordem a incorporar projetos maquiavélicos de se perpetuarem no poder. A revisão constitucional que pretendemos e que passa concomitantemente por uma revisão igualmente da Lei do Orçamento Geral do Estado, deverá perseguir o objetivo de se pôr termo ao uso abusivo que o Presidente da República e titular do Poder Executivo tem vindo a fazer do Orçamento Geral do Estado. Sob a atual legislação, o OGE tem passado por anos a fio um cheque em branco ao Presidente da República, permitindo-lhe usar os dinheiros públicos como bem quiser e sem qualquer freio. Revela-se então urgente que o grupo parlamentar da UNITA envie os maiores esforços na Assembleia Nacional para anular o poder discricionário detido pelo Presidente da República. É na base deste poder ilimitado que se tem permitido realizar concessões como bem lhe aprouver e sem a menor fiscalização, geralmente por via do ajuste direto e das contratações simplificadas, como a UNITA também tem vindo a denunciar. E é também por esta mesma via que, diante de orçamentos reduzidos, ele se dá ao luxo de contrair dívidas colossais a título discricionário e sem qualquer consentimento da Assembleia Nacional, sempre com o propósito de beneficiar os interesses do regime e das suas clientelas. Um outro elemento tem sido a abusiva e irresponsável instrumentalização dos créditos adicionais, que são expedientes de reforços financeiros feitos à margem do Orçamento Geral do Estado. Frequentemente, há departamentos ministeriais que recebem um dado valor
como dotação orçamental, mas o Presidente da República surge a dobrar ou a triplicar essa verba, recorrendo aos créditos adicionais. Em julho de 2022, por exemplo, já em vésperas das eleições que se realizariam nesse mesmo ano, o Presidente promulgou vários decretos presidenciais a autorizar créditos adicionais, calculados em torno dos 800 milhões de dólares. Estas más práticas não existem nas democracias reais, porque elas viciam estas práticas, a transparência dos processos eleitorais. De resto, esta problemática dos fundos ilícitos usados nas campanhas levanta fundados questionamentos em relação ao atual formato de financiamento das campanhas eleitorais, que carece igualmente de uma urgente revisão. Como carece de uma urgente revisão toda a legislação que incorporou partes antidemocráticas nos seus conteúdos. Um partido não pode ultrapassar todos os limites do que é ético em política e tem o privilégio de continuar a usar irrestritamente os fundos do Estado na sua campanha, enquanto os demais concorrentes ficam com parcos e reduzidos recursos, o que vem falsear gravemente a competição política e a verdade eleitoral do país. Portanto, o Grupo Parlamentar da UNITA tem a nobre missão de procurar estancar este tumor maligno que também corrói o país. Tem de se legislar para que seja criado um mecanismo de guilhotina para penalizar os partidos que se financiem usando ilegitimamente fundos públicos. Formações políticas que incorram em esquemas ilegais desta natureza devem ser automaticamente ilegalizados. Os deputados do nosso partido devem trabalhar para que esta matéria seja legislada e conste da lei do financiamento dos partidos políticos. Os nossos parlamentares estão igualmente incumbidos de trabalhar na perspectiva da alteração, não apenas da Constituição e da Lei do Orçamento Geral do Estado, como de legislação conexa em torno da probidade pública, que está praticamente transformada numa lei morta e sem qualquer eficácia. Entidades como a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas e a Inspeção-Geral da Administração do Estado, que têm a responsabilidade de acionar este dispositivo legal contra males como a corrupção e o peculato nos organismos estatais, não se têm feito sentir nesta matéria e a sua ineficácia é de bradar aos seus. O Grupo Parlamentar da UNITA deverá igualmente bater-se pela alteração da Lei de Terras, que tem suscitado muita controvérsia na sociedade, por constituir um dos fatores que vêm aprofundar as desigualdades entre os angolanos. E cá mesmo, em Malange, as expropriações de terras tiradas aos camponeses, compradas com capital estrangeiro, que usam angolanos pobres sobre cobertura dos governantes, é uma prática do dia a dia. Infelizmente, não é uma prática do dia a dia apenas em Malange, é uma prática do dia a dia em todo o nosso país, pondo em causa direitos, tradições, legitimidades. Pensamos que os deputados do partido devem avançar uma proposta que contribua para uma substancial desburocratização do processo de concessão do direito de superfície. Atualmente, um cidadão comum dificilmente consegue obter uma pequena parcela de terra, devido à montanha de dificuldades burocráticas que tem de escalar, vendo-se, no mais das vezes, obrigado a desistir. Estes são alguns dos desafios que os caros deputados terão pela frente, mas não queria terminar sem incluir neste rol mais duas tarefas também patrióticas. Uma tem a ver com os serviços de inteligência angolanos. É preciso que se crie na Assembleia Nacional uma legislação que trate de definir com clareza e transparência os limites da sua atuação. Os angolanos agradecerão, pois o que têm feito muitas vezes esses serviços é um enorme desvio, totalmente inaceitável, do que deve ser o funcionamento destes órgãos. Estes órgãos são criados para garantir a segurança do Estado e a segurança dos cidadãos, mas, na mais das vezes, atentam contra a liberdade dos cidadãos e a própria segurança do Estado.
Estes desvios colocam estas instituições ao serviço do regime, que calca a sua bota sobre a generalidade dos cidadãos do nosso país. Finalmente, os nossos deputados deverão ser chamados a despoletar no Parlamento um amplo debate sobre a situação dos magistrados nacionais, zelar pela situação dos juízes e oficiais de justiça, contribuiria para que os mesmos, na generalidade, cumprissem uma divisa. Muito obrigada, Excelência, Presidente da UNITA e Coordenador da Frente Patriótica Unida, por este discurso rico e orientador. Mais uma salva de palmas. Chegamos assim ao fim da primeira parte da abertura das 11ª Jornadas Parlamentares e de mãos dadas entoemos a canção A Vitória para Nós. A vitória para nós, Filhos de